Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre missões. O que é missões? O que é ser um missionário? O chamado missionário e as suas implicações. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes disso, se você não é inscrito ainda neste canal, se inscreve, deixa seu like e se você pretende ajudar outras pessoas sobre esse tema, compartilhe esse vídeo aí, porque eu tenho certeza que as outras pessoas serão edificadas com esse conteúdo. Então vamos lá, nós vamos usar Atos capítulo 8, versículo 1 ao 13, para a gente se fundamentar. Pegue a sua Bíblia, por favor, e vamos ler esse texto juntos. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra de Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Entendiam-no ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que fizera, estava atônito. Então esse vai ser o nosso texto que nós vamos usar como base. E como eu falei, eu quero dar um tema, né? Eu já falei o tema para vocês, o chamado missionário e as suas implicações. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, vamos fazer uma introdução pequena sobre o livro de Atos, sobre o que é missões e o que é ser um missionário. Bom, Atos é o livro da ascensão, da descida e da expansão. Por que é o livro da ascensão? Porque no primeiro capítulo, ali vai contar a ascensão de Jesus, como Jesus subiu aos céus. É o livro da descida porque no capítulo 2 o Espírito Santo desce. As pessoas estavam ali unidas, né, unanimemente esperando a descida do Espírito Santo prometida por Jesus. E de repente o Espírito Santo vem e enche eles de poder e graça. E depois de ali eles se expandiram, foram pregar o Evangelho a todos os lugares. Por isso é conhecido também como o livro da expansão. É o livro da subida, como eu falei, Jesus ascende. É o livro da descida, o Espírito Santo desce. E é o livro da expansão, porque eles saíram dali para pregar o Evangelho a outros lugares. Expandiram o reino de Deus. O livro de Atos retrata o início da história da igreja e de alguns personagens. A gente vai ver a lista de Pedro, Paulo, Tiago, Estevão, e vários personagens que foram essenciais para a proclamação do Evangelho do Reino de Deus no início da igreja primitiva. Então o livro também destaca a obra missionária da igreja e todas as dificuldades e perseguições que a igreja sofreu, né, logo no início ali, por conta também das autoridades judaicas que estavam perseguindo, depois perseguições externas. Destaca-se também como o Espírito Santo dirigia, controlava e dava poder. A igreja ali, ela era dirigida, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Quando eles iam tomar uma decisão, eles consultavam ali o Espírito Santo de Deus que guiava eles naquela jornada espinhosa que foi o começo da igreja primitiva. Quem escreveu esse livro foi Lucas.
O doutor Lucas, o médico amado, mas Lucas não só era doutor, Lucas também era escritor, Lucas tinha vários talentos, né? Foi aquele que teve ali do lado de Paulo em algumas viagens missionárias, ajudando, orientando e biografando ali alguns acontecimentos, escrito mais ou menos ali por 60 a 70 depois de Cristo. Então essa é uma pequena introdução, né, panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos, mas eu quero saber também de você, se você está gostando do vídeo, se o conteúdo está sendo relevante, se sim, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, né? Deixa o like se você não deixou ainda, que isso vai ser muito importante. Então vamos lá, o que é missões? Bom, missão é o trabalho de proclamar o evangelho de Jesus. Aqueles que ainda não ouviram, ou pelo menos aqueles que não ouviram ainda de forma íntima. Então fazer missões é isso, né? Em um conceito mais secular, missão é uma missão, é um objetivo, é cumprir um objetivo, é cumprir um propósito, isso é fazer missão. Quando a gente traz essa palavra para dentro do contexto cristão, missão é levar o evangelho àquelas pessoas que ainda não receberam o evangelho ou ainda não receberam de forma íntima. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas ouviram falar do evangelho, né, de forma esporádica, ou ia passando, ouviu na televisão, no rádio, mas ainda não teve o contato pessoal de alguém chegar lá, explicar, catequizar, ensinar realmente o que é o evangelho de forma mais íntima. Mas um missionário, ele faz isso, ele chega perto da pessoa com intimidade, né, aquele evangelho pessoal, com calma, com paciência. Né? Muitas vezes as igrejas evangelizam, e isso não pode ser descartado. Você vai lá e entrega um folheto, Jesus te ama, mas é uma forma muito rápida. O missionário não, ele se aloja no lugar, ele fica ali anunciando a palavra de Deus com mais tranquilidade. E o que é ser um missionário? O missionário é uma pessoa enviada com o propósito de proclamar o reino de Deus. Todos somos missionários? Sim, mas existem pessoas que têm missões, que receberam missões, uma capacidade especial para fazer uma missão diferente, melhor dizendo. Receberam uma vocação para fazer missão em outro lugar. Né? Por exemplo, para ir para a Europa, para ir para outros países da América do Sul, para ir para a África. Então, nesse sentido, essas pessoas elas receberam uma vocação diferente. É como eu falei, todo cristão ele é missionário, porque ele anuncia o Cristo, mas tem pessoas que receberam uma vocação, uma chamada diferente. Então esses são os missionários, né, que estão em outros países, em outros estados, estão no sertão. Aqui eu estou falando de Alagoas, estão aí no sertão de Alagoas, em lugares de difícil acesso. Esses são os missionários. Então, nós ainda vamos falar um pouquinho de Atos, só dessa questão de missões estão baseadas em 4 estágios, para a gente entrar no texto. Vamos entrar no texto daqui a pouco. Primeiro estágio, Jerusalém. Segundo estágio, Judéia. Terceiro estágio, Samaria. O quarto estágio, confins da terra. Né? Repetindo, missões estão baseadas em 4 estágios. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A gente pode trazer isso para a nossa contemporaneidade da seguinte forma. Jerusalém é o nosso local que a gente sempre está familiarizado. É a nossa casa, pode ser o nosso bairro, a nossa igreja, a nossa comunidade, o nosso trabalho. Jerusalém é aquele lugar que você sempre está ali. Então você deve começar por ali, anunciando o evangelho, não só com as suas palavras, mas com o seu testemunho. Judéia pode ser um ambiente mais distante, né? Pode ser um município que você vai, outro município, você está no município e vai para outro, né? Eu fiz esse paralelo. Vamos dizer que Judéia pode ser isso. Samaria, outro estado. Você vai para outro estado, já sai do seu município, vai para outro estado, anunciar o evangelho, fala do amor de Deus. E confins da terra já pode ser outro país. Você vai para outro país pregar o evangelho. Então você entendeu aqui quais os 4 estágios, né, de missões? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Né? E a gente pode trazer isso para a nossa contemporaneidade. Nosso local pessoal que a gente está convivendo todos os dias, né? Jerusalém, Judéia, pode ser outro bairro, outra cidade. Samaria pode ser outro estado que a gente vai. Confins da terra, outro país. Eu espero que você tenha entendido. Mas vamos entrar no texto. Pegue a sua Bíblia aí, né? Pegue o seu caderno de anotações. Se você quiser criar o seu esboço aí, você vai criando, anotando tudo direitinho para você pregar no seu culto de missões, para você ensinar sobre o que é missões na sua escola bíblica ou escola dominical. Então vamos lá. Primeira questão. Fazer missões implica ser perseguido. Se você está fazendo a obra de Deus ou vai fazer a obra de Deus, entenda isso.
Fazer missões implica ser perseguido. Vamos lá, quando a gente lê os primeiros capítulos, a gente vê ali a perseguição, estoura uma perseguição em Jerusalém. O que parecia uma maldição se tornou um meio para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Estourou a perseguição. As pessoas imaginam logo calamidade, perseguição, e agora, meu Deus? Não, mas ali foi os propósitos de Deus sendo cumpridos em Jerusalém. Porque a igreja estava em Jerusalém. Quando ela é perseguida, ela sai. Aí, ela saindo, o evangelho vai ser anunciado onde os irmãos estejam. Então, aquilo que parecia uma maldição, não foi maldição, foi exatamente para que se cumprisse os propósitos de Deus. Fazer missão implica ser perseguido. A perseguição gera missões. Eu tenho outro sermão, baseado aqui também, mas é com outro título. Perseguição gera missões. A igreja estava em Jerusalém. A partir do momento que ela foi perseguida, ela começou a fazer missões. Eles saíram de Jerusalém para pregar o evangelho em outros lugares. Então, você às vezes está passando por uma perseguição, está fazendo a obra de Deus, alguém está questionando, está falando, não se preocupe, isso vai servir para cumprir os propósitos de Deus da tua vida, para você se fortalecer, para você ficar mais forte. Quem sabe para você enfrentar alguma coisa futuramente em outro lugar, você já vai adquirindo experiência. Então, isso aí não foi para destruir a igreja, mas foi para fortalecer. A palavra está traduzida aqui por dispersos, nos primeiros versículos que a gente leu, é o termo usado para indicar sementeira, espalhar sementes. Foram dispersos, ou seja, a semente foi espalhada. Por que foi espalhada? Porque onde cada cristão perseguido chegava, a mensagem do evangelho chegava também. Entenderam? Ele estava em Jerusalém, foi para outro lugar, a mensagem de Cristo foi no coração deles. E lá eles anunciaram o evangelho. Então a palavra dispersos é o termo usado para indicar sementeiro ou espalhar sementes. Vamos lá para o segundo tópico. Fazer missões implica ganhar inimigos. Está fazendo a obra de Deus? Pode se preparar que você vai ganhar inimigos. Isso é fato. Não tem como fugir disso. Você se prontificou para fazer a obra de Deus, consequentemente pessoas vão se levantar contra você. E infelizmente às vezes são da própria casa. Saulo se levanta para perseguir a igreja de Cristo. A gente lê isso aqui no versículo de número 3. Saulo se levanta, indo nas casas, pegando as pessoas. Desculpa. Arrastando, tirando mulheres, querendo dentro de casa, arrastando, perseguindo, prendendo. Então veja só. Fazer missões implica ganhar inimigos. A igreja ganhou um inimigo, Saulo. Aí diz assim, Saulo assolava a igreja. O termo assolar significa rasgar o corpo de um animal. Veja só, o termo assolar aqui significa rasgar o corpo de um animal. Por quê? Saulo estava feroz. Saulo, não importa. A questão de Saulo e Paulo não foi nada de que Deus mudou o nome, é só questão de antropologia linguística. Um chamava Saulo, o outro chamava Paulo, dependendo se você era grego ou se você era judeu, mas não é questão que Deus mudou o nome dele, só questão de antropologia linguística. Em nenhum lugar chamava Saulo, outro Paulo. Mas aqui Saulo, ele estava feroz, um animal feroz. Ele vem para querer destruir a igreja, o começo da igreja primitiva. Então, assolava, como eu falei, era como rasgar o corpo de um animal. Você vê o termo, feroz, rasgar, entendeu? Paulo estava endemoniado, se assim pode dizer, feroz, para querer destruir os cristãos. Então, o segundo tópico é fazer missões implica ganhar inimigos. Vamos para o terceiro tópico. Fazer missões implica descer. Quando a gente usa a palavra descer na Bíblia, quer dizer se humilhar. Orar, adorar também é descer. As pessoas pensam que adorar é levantar a mão, não. Adorar é descer, não é subir. Adorar é descer, é se quebrantar. Então, fazer missões implica orar, descer, se humilhar, adorar a Deus. E o diácono Filipe, ele desceu a Samaria, Era descendo. Alguém disse assim, Elisama, mas aqui está falando de geografia, você está aplicando aqui, fazendo uma aplicação fora de contexto. Não. Filipe foi muito humilde para ir para Samaria. Ele era judeu. O judeu tinha um preconceito enorme com os samaritanos. Mas ele, movido pelo Espírito Santo, foi a Samaria. Ele desceu, se humilhou, foi lá anunciar o evangelho de Cristo, que muitas vezes a gente não vai fazer a nossa vontade, a gente vai fazer a vontade de Deus.
né? Não é a minha vontade, não é o que eu quero, não é o que eu penso, o que eu acho, não é a vontade de Deus na minha vida. Foi isso que Filipe fez, deixou que o Espírito Santo e guiasse ele. Então o verbo anunciar no versículo 5 aqui significa pregoar como um arauto. Filipe era um arauto comissionado por Deus para transmitir a sua mensagem, né, àqueles que estavam precisando. Então, aquele que defende uma ideia e uma causa, né, arauto? É aquele que está pronto, aquele que está ali para defender a causa, para pregoar, para levar o evangelho de Cristo, para anunciar o evangelho. Isso era Filipe. É um verdadeiro gigante de missões, um missionário completo, usado por Deus. Então aqui no terceiro tópico eu falei que fazer missões implica descer. Se humilhe na presença de Deus. Todos os obstáculos serão destruídos. Então vamos lá. Quarto tópico. Fazer missões implica ser cheio do Espírito Santo. Não tem como fazer missões se você não for cheio do Espírito Santo. É por isso que antes da igreja ir pregar o evangelho, lá em Atos, eles primeiro receberam o poder do Espírito em Atos capítulo 2 e foram fazer missões. Não dá para fazer missões sem o Espírito Santo, né? Só se faz missão com o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? É pregar sobre o Cristo. Você vê lá no texto que a gente leu, deixa eu ver qual foi o versículo aqui, no versículo 6... Não, no versículo 5, e Filipe lhe pregava sobre o Cristo. A mensagem era essa, Jesus. Se você vai pregar, fazer missões, você não tem como pregar outra coisa. Jesus, ele veio, pregou o evangelho aos necessitados, curou os doentes, morreu na cruz e ressuscitou, né? Para quê? Para dar vida eterna a gente. Para dar a vida eterna a todos aqueles que o aceitarem. Então Filipe chegou em Samaria pregando o Cristo, falando do evangelho de Jesus e nada mais, né? Anunciando Jesus, 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 Jesus. Aleluia! É isso que é fazer missões. Fazer missões implica ser cheio do Espírito Santo, né? Falar sobre o Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela prega sobre o Cristo. Ter testemunho dos de dentro e dos de fora. É isso, né? Fazer missões implica ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter testemunhos, tanto de dentro como de fora. Ser crente dentro da comunidade, fácil demais. Ser crente dentro da comunidade, mamão com açúcar. Eu quero ver ser crente fora da comunidade, fora da igreja. Fala igreja, fala as quatro paredes, né? Então, se você quer fazer missões, anunciar o evangelho, falar de Jesus, você tem que ter um bom testemunho, tanto daqueles que estão convivendo com você, como os de fora. Porque tem pessoas que têm dificuldade, tanto em ter testemunho dentro da sua comunidade, porque ele dá um trabalho danado dentro da comunidade dele, como também de ter um bom testemunho lá fora. E lá fora, muitas vezes, é que ele não tem mesmo, né? Então, vivenciar os milagres de Jesus, essas mesmas manifestações do Espírito Santo acompanhavam Jesus, os 12, os 70 em sua experiência missionária. Veja só que Filipe, ele segue aqui os passos de Cristo. Os sinais acompanhavam Filipe. Não era um evangelho só de palavras. Evangelho não é só palavra. Evangelho é palavras e atitudes, ações, mover do Espírito Santo, experiência. Não existe o evangelho somente de teoria, o evangelho teórico. Quanto mais você vai fazer missões. Missões é poder de Deus, é ação social. É as pessoas vendo a manifestação de Deus na sua vida, como vendo na de Filipe, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas. Então isso é fazer missões, esse pacote, né, desses elementos que acompanhavam o ministério de Jesus, acompanhou o ministério dos apóstolos, acompanhou os 70, acompanhou Filipe e, é claro, está acompanhando toda a igreja. Orar em fervor dos não salvos, orar com fervor, pedir a Deus. Missões implica ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo implica em oração. Ser cheio de Deus, orar, buscar, clamar, pedir. A pregação de Filipe foi endereçada aos ouvintes e aos olhos. Aos ouvidos, melhor dizendo, e aos olhos. Troquei aqui. Aos ouvidos e aos olhos. A pregação não consiste apenas de palavra, mas também de poder. Foi o que eu acabei de falar. E aqui Filipe tem isso na vida dele. O ministério dele é um ministério de poder, de graça, de transformação, de cura. Anunciar o evangelho. Então as pessoas ouviam o evangelho e viam as manifestações através do ministério de Filipe. Então vamos lá para o quinto tópico. Fazer missões implica vencer os obstáculos. Quando você vai fazer missões, tenha certeza que obstáculos virão. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos.
Filipe desce para Samaria sabendo que vai ter vários obstáculos. Primeiro, o preconceito. Você viu lá quando Jesus encontrou aquela mulher lá no poço? O preconceito veio dela e disse, oxi, como é que você é judeu e vem se comunicar com o samaritano? E ela começou ali a colocar várias barreiras sociais e religiosas. Filipe vai sozinho para Samaria para pregar o evangelho para um povo que não aceita ele, né? Em todos os sentidos. Não aceita a sua religião, não aceita ele como pessoa, mas ele vai lá enfrentar os obstáculos porque ele tem uma chamada, ele foi chamado por Deus. Então enfrente os obstáculos e fique firme na presença de Deus. Então vamos lá para outro tópico. Fazer missões implica persistência, persistir, anunciar o evangelho com persistência. Você vê lá que Filipe anuncia até Simão se converter. Até aquele homem que era uma pessoa tão exaltada dentro lá de Samaria, era um mágico, um mago, ele se converte. Então fazer missões implica em persistência. Esse é o nosso último tópico. Persistir. Né? Falar de Jesus, falar, anunciar. Isso é em todo sentido da tua vida. Você está ocupando uma função da igreja. Obstáculo, luta, persista, fique firme. Lá no seu trabalho, na tribulação, fique firme, persista. Né? Insistiram até que Simão se converteu e eles conheceram a Jesus. Né? A Bíblia diz lá, o texto diz que eles ficaram alegres, a cidade estava em alegria, né? Receberam cura física, cura espiritual, né? Então onde a igreja chega, a transformação de vidas, a transformação no ambiente, mas a igreja precisa insistir em falar de Jesus, precisa insistir em anunciar o Cristo. Fazer missões implica persistência. Filipe conseguiu, lá através do Espírito Santo de Deus, converter praticamente uma cidade toda e ainda mais um mago, um mágico, né? Então, para concluir, a igreja precisa se envolver integralmente com missões, assim como Jesus fez, né? Não é só falar sobre missões, missões estão no coração de Deus. Não, é fazer, é atrelar missões à obra social, é atrelar missões à graça, a poder, à transformação de vidas. É aconselhamento, é isso. Fazer missões é você ir lá e transformar uma vida através do Espírito Santo, mudar a vida de uma pessoa através do Evangelho, da mensagem do Senhor. Então, qual é o nosso tema? O chamado missionário e as suas implicações. Então, tudo isso que eu falei implica na chamada missionária de cada pessoa. E outra, na sua chamada individual, na sua chamada pessoal, você que tem um ministério na igreja, você que está contribuindo com o Evangelho de Cristo, na sua comunidade, né? Eu espero que você siga esses conselhos aqui, essa mensagem que eu passei para você, essa mensagem de Deus. Esse sermão, esse simples sermão, que eu sei que vai te ajudar bastante. Eu te peço mais uma vez, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like aí, ajuda o nosso canal. Então a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado. É um sermão simples, mas foi todo o coração e nós vamos aqui sempre postar mensagens, sermãos, para te ajudar a você crescer espiritualmente na caminhada cristã. Valeu, gente! Graça e paz da parte do Eterno!